Olá, meu nome é Eduardo Veras e eu vim dar a dica do Ibom Rio de hoje. A minha dica é sobre a confecção de provisórios sobre implantes, especificamente sobre provisórios sobre elementos unitários sobre hexágono externo. Na maioria das vezes, os dentistas utilizam o UCLA como base para a confecção de uma provisória sobre implantes. A desvantagem de um UCLA é que ele possui um comprimento único, que na maioria das vezes é muito longo para que o espaço interoclusal se adeque. Então, na maioria das vezes, a gente precisa recortar esse UCLA com disco de carbono novo, o que dá um pouco de trabalho. O outro ponto é que a gente precisa ter muito cuidado no momento em que a gente vai fazer a adaptação marginal da porção cervical. E isso também tem que ter bastante cuidado. Um componente que é muito conhecido de quem usa implantes de hexágono externo é o munhão universal. O munhão universal é um componente muito utilizado para a realização de coroas unitárias sobre cone morse, e ele tem algumas vantagens, porque apresenta componentes já pré-fabricados, tanto para a confecção de provisórias, quanto para transferência e análogos. O que pouca gente sabe é que existe esse mesmo componente para implantes de hexágono externo. Então você tem munhões universais para hexágonos externos. Qual é a vantagem de utilizar o munhão universal para hexágono externo em detrimento ao UCLA? É que você tem já de fábrica dois tipos de munhões universais, um com altura de 6 e outro com altura de 4, o que se adequa, na maioria das vezes, aos espaços interoclusais que a gente encontra no dia a dia. O outro ponto é que ele tem diferentes alturas de transmucoso. Isso é muito importante para que a margem da nossa gengiva, a margem da nossa restauração não fique muito subgengival, ou seja, que a gente deixe o acrílico na margem gengival e não muito subgengival. Então, esse transmucoso possui diferentes alturas e você vai escolher aquele munhão que se adequa à espessura da sua gengiva. Ele possui componentes de acrílico para que você capture uma provisória do tipo uma provisória oca. Então você coloca a tua provisória, que você já tinha pré-confeccionado, e você captura com resina flow ou com resina acrílica. E aí você está com a provisória pronta e é só dar um acabamento final na margem cervical, porque na realidade ela já está pronta. Uma outra situação bastante interessante é que quando você utiliza esse tipo de munhão universal, você pode transformar essa coroa que é cimentada numa coroa parafusada. Então, depois de você ter já capturado a sua provisória, sobre o implante, o que você pode fazer? Você faz uma perfuração na provisória e essa provisória passa a ser uma provisória parafusada. Com isso, você pode definir o perfil de emergência de uma maneira muito mais simples, muito mais previsível. Você pode fazer a mesma coisa na sua futura coroa definitiva, fazendo a cimentação da coroa fora da boca, removendo todo o excesso de cimento, sem se preocupar com a necessidade de remover todo o excesso de cimento em boca, que é muito mais trabalhoso e nem sempre você consegue remover todo esse excesso de cimento. Então, você tem uma coroa que foi feita com uma característica de uma coroa cimentada, que simplifica todo o trabalho, mas ao mesmo tempo você tem uma coroa que pode ser parafusada, tanto na etapa de provisória quanto na etapa definitiva, ok? Fica a dica, até a próxima.